Olá pessoal, a gente vai começar a falar hoje sobre o motivo pelo qual a gente teve que passar por todo o sofrimento, toda a dificuldade que a gente passou no Egito, 210 anos de escravidão, crianças morrendo, crianças recém-nascidas sendo jogadas no Nilo. Por que a gente teve que passar por tudo isso? E tem muitas e muitas explicações na Torá sobre isso. Eu queria começar a falar sobre algumas delas, né? E começando talvez com uma pequena introdução, onde é a primeira vez na Torá que fala sobre a escravidão que o nosso povo passaria no Egito. Na verdade, Deus fala isso para Avraham Avinu, justamente no momento onde ele faz um pacto com o nosso povo. Né? Avraham, ele pergunta para Deus, Bemai daqui irashena, como é que eu sei que meus filhos vão herdar essa terra, a terra de Israel? Talvez eles não vão merecer, talvez eles não vão estar no caminho correto. E Hashem, ele faz, na verdade, um pacto, famoso Brit Ben Abetarim, né? O pacto entre as partes. E o pacto é muito forte e interessante. Deus fala para Avraham, Vayomer Elav, disse para ele, Kechali egla meshuleshet, pega para mim um bezerro, Veez meshuleshet, e uma cabra, Ve'ail meshulash, e também um carneiro, e divide esses animais no meio. O que é isso? Esse seria o pacto? Logo em seguida ele fala, Vayomer Avraham, e disse para Avraham, Yadoa Tedá, saiba, que Geri Ezarachá Beretz Olahem, que a sua descendência vai ser estranha numa terra que não é de vocês. Va'avadum, vão ser escravos. Ve'inu otam, e vão sofrer Arba Meot Shana, por 400 anos. Vegam et hagoy asher ya'avodu, e também o povo que eles vão trabalhar, Dan Anochi, eu vou julgar eles, Vecharehen etzeu berechush gadol, e depois vão sair de lá com muitos bens. Ou seja, Deus disse para Avraham, vai acontecer a escravidão no Egito. E a pergunta é por quê? E se a gente olhar esse pacto, ele também é muito estranho. O que é exatamente dividir o bezerro, a cabra, o carneiro em dois? Dividir no meio? Como assim? E o Malbim, ele dá uma explicação muito bonita. Ele fala que, na verdade, cada um desses animais tem um simbolismo. O bezerro, ele está ligado com a imaginação. Sentimento de liberdade, onde a gente constrói muitas coisas nas nossas cabeças. O bezerro, ele ainda não sabe o que vai acontecer com ele. Quando ele cresce, ele pode virar simplesmente um touro, um boi, que ele vai puxar o arado e trabalhar. Ou talvez como uma vaca, onde vai dar o leite para todas as pessoas. Mas o bezerro ainda é aquela liberdade, aquela tranquilidade, a imaginação, como se eu possa fazer o que eu quero. E não é à toa que justamente o pecado do bezerro de ouro era um bezerro. Era aquele sentimento de liberdade, imaginação, eu faço o que eu quero. Já a cabra, ele é aquele animal que ele sai correndo, sobe pelas montanhas e vai em busca de alimento para todos os lados que ela vai correndo. É uma ideia onde a pessoa vai correndo atrás da comida, do sustento, e trabalhando, e o sustento, e viaja, e coisas a negócio, e reuniões, e a pessoa não para em busca do material. Desejo excessivo em busca da parte física material do dinheiro. Já o carneiro, a força do carneiro, está muito ligado com os prazeres materiais desse mundo, ligado com as relações sexuais, ligados também com a comida e todos os prazeres materiais. E precisa ter um equilíbrio nessas três forças.
Se a pessoa acha que ela pode fazer tudo o que ela quer de forma desenfreada, ela vai para um caminho muito complicado. Se ela vai atrás do dinheiro de forma também sem limite, a pessoa vai se perder no espiritual. E o desejo material excessivo pode tirar, prazeres materiais, pode tirar a pessoa do caminho correto. Veio Hashem e falou para Avraham, divide no meio. Essas três forças. Você não pode ir para os extremos, você tem que ter o equilíbrio. Tem que sim ter uma liberdade, mas tem que ser o caminho do meio. Se a pessoa começa a viajar demais e achar que pode tudo sem limite, é muito ruim. Se a pessoa começa a ir atrás do dinheiro, do financeiro sem limite, é muito ruim. Precisa do caminho do meio, o meio termo. Desejos materiais também precisa ser de forma controlada. Logo depois que Hashem falou isso para Avraham, de como ele tem que viver a vida de forma controlada, ele fala, e a tua descendência vai ter que controlar essas três forças também. E é isso que ele coloca. Veger e Ezarach. A sua descendência vai ser estranha numa terra que não é deles. De repente, quando a gente é estranho num lugar que não é nosso, quando a gente vai, por exemplo, para uma outra cidade, a gente não começa a ter um monte de imaginações e sentimentos de liberdade, e eu vou construir a minha casa, e eu vou começar a viajar, e eu vou começar a fazer isso, aquilo e tal. Ele sabe que não é o meu lugar, eu estou só de passagem. Essa é a ideia que a gente tem que viver. O nosso mundo, a gente está só de passagem. A gente é um estranho, estrangeiro nesse mundo. A gente não pode viver achando que eu tenho liberdade e faço tudo o que eu quero. Eu tenho um objetivo a mais para viver. A gente começa a viver um mundo entendendo que aqui não é o objetivo de tudo e que talvez tem valores a mais que a gente precisa passar. E aí, ele fala que a gente vai ser escravo. A pessoa, quando ela é escrava, tudo que ela tem é do dono. A gente foge também dos desejos materiais ligados com o dinheiro, de começar a querer ter mais e mais e mais. Eu vou trabalhar, eu vou ter muito dinheiro, e quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu quero. De repente eu entendo que o dinheiro não é meu. E tudo que eu conseguir adquirir vai acabar sendo do meu dono. A gente coloca um pouco do limite no plano material. Isso é extremamente necessário para a gente poder focar no plano espiritual. O dinheiro, ele não tem limite. A pessoa que gosta do dinheiro sempre vai querer mais dinheiro. Nunca vai estar satisfeito. Aí o Talmud fala, a pessoa que tem 100, ela quer 200, tem 200, quer 400, e não tem fim. Precisa um limite para a pessoa ficar feliz com o que ela tem e poder focar nos valores. E os prazeres espirituais, quando a pessoa está numa situação de sofrimento, como era no Egito, de repente a pessoa não consegue ficar pensando em prazeres e prazeres materiais. A pessoa quer somente se livrar dos sofrimentos. Na verdade, o que a gente tirou de aprendizado no Egito foi a gente vencer essas três características. Entender que a nossa vida não é igual a um bezerro, eu faço o que eu quero e sem valores, com a minha imaginação pensando e sonhando, tirando todos os valores das nossas vidas. Não é por aí. Nós somos estranhos, estamos de passagem nesse mundo e tem valores que são importantes a gente adquirir. Quando a gente passou pelo momento também da escravidão, de repente a gente entende que não é o material que é o objetivo principal do nosso mundo. O material que a gente adquire na prática nem é nosso. Tudo é de Deus e a gente não vai levar nada com a gente depois desse mundo. E prazeres materiais excessivos, se a gente estiver conectado com isso, a gente acaba esquecendo dos prazeres espirituais e da nossa vida espiritual. De acordo com o Malbim, a gente teve que passar por um período de quebra dessas três características no Egito, como um preparo para a gente receber a Torá quando a gente sair do Egito. Essa é a primeira explicação
a explicação do Malbim sobre o que a gente veio fazer no Egito. Continuando para a próxima explicação, a gente tem a explicação do Kli Yakar, que ele fala que todo o motivo que a gente foi para o Egito está ligado com o Lashon Hara, a nossa fala. E realmente, se a gente pegar todo o histórico, a gente vai ver que foi por aí. Foi justamente pelo Buru Yosef ter falado mal dos irmãos, que acabaram vendendo ele como escravo para o Egito, e automaticamente a gente acabou tendo que ir para o Egito. Quando chegou no Egito, e a gente começou a virar escravos no Egito, Moshe, ele não entendia por que esse povo sofre tanto. Até aquela famosa história que Moshe ele salva um judeu que estava numa briga contra um egípcio, e de repente no dia seguinte, quando ele vê um judeu brigando com outro judeu, Moshe se mete na briga, e o judeu fala para ele, o quê? Você vai me matar que nem você matou aquele outro egípcio? E aí Moshe entende, é verdade. Agora eu entendi por que esse povo está sofrendo tanto. Quando um fica falando mal do outro, e até mesmo numa situação que eu salvei a vida de um deles, se eles falam mal um do outro, é por isso que eles estão passando por essa dificuldade. Moshe fala, Ren Nodá Adavar. Agora eu entendi. Moshe, ele teve que fugir do Egito. Quando ele está no Monte Sinai e Deus se comunica com ele para salvar o povo judeu do Egito, Deus dá para ele 3 sinais. Primeiro sinal, você vai pegar o cajado, joga no chão, ele se transforma numa cobra. Isso simboliza o quê? A cobra é o simbolismo do Lashon Hara, quando a gente fala mal de alguém. É como se a gente estivesse mordendo a pessoa e soltando o veneno. Segundo sinal, coloca a mão embaixo do braço. A mão ficou com lepra. Coloca novamente, a mão se cura. Na Torá a gente vê também que o castigo relacionado com o Lashon Hara, quando a gente fala mal de alguém, é a lepra. E justamente nesse momento, a mão de Moshe ficou com lepra, mostrando esse é o problema. É a língua desse povo. Terceiro sinal, pega a água, joga no chão, a água virou sangue. O Lashon Hara, quando a gente fala mal de alguém, é como se a gente matasse a pessoa. Deus fala para Moshe fazer esses 3 sinais na frente do povo, para eles mudarem a fala deles. E automaticamente, eles seriam salvos. E realmente tem um Midrash que fala que o motivo que a gente foi salvo do Egito é porque a gente manteve o cuidado com a nossa boca e parou de falar mal um dos outros. Ou seja, o segundo motivo que a gente está vendo agora é o Lashon Hara. Falar mal de alguém realmente é uma proibição muito séria da Torá. Lashon Hara é quando é verdade, tá? Não é que eu estou inventando da pessoa, se eu estiver inventando é até pior. Mas da mesma forma que eu não gostaria que falassem mal de mim, mesmo por uma coisa que eu fiz, a gente também não deve falar mal dos outros. Terceira explicação, o Netziv, ele fala também uma explicação bastante forte. Ele fala que o motivo que a gente passou pela escravidão do Egito é porque a gente começou a perder os nossos valores. Quando a gente foi para o Egito, o nosso povo se concentrou em Eretz Goshen, uma terra específica do Egito, onde a gente poderia manter a nossa cultura, os nossos valores. Só que começa no início da Parashá de Shemot, fala que o povo judeu começou a crescer, se multiplicar e se encheu e se espalhou por toda a terra do Egito. Quando a gente começa a estudar o Midrash, a Torá oral, a gente começa a ver que a gente aos poucos começou a perder os nossos valores. O nosso povo parou de fazer o Brit Milá. Começamos a aceitar os deuses do Egito também. Chegamos ao 49º grau de impureza,
onde mais um pouquinho a gente deixaria de existir. E aí o que acontece? De repente começa a escravidão, a perseguição, o antissemitismo, para lembrar para a gente quem nós somos, fazer a gente voltar para nossas origens. E é muito interessante que o Netziv, ele explica isso até mesmo baseado na Haggadah de Pessah. Na Haggadah está escrito aquela famosa parte, Veishi amda lavotenu velanu. E foi isso que manteve o nosso povo. Porque todas as gerações querem exterminar o nosso povo. E Deus salva a gente. O que quer dizer Veishi amda? E é isso que manteve o nosso povo? Vem o Netziv e fala, isso está ligado com o trecho anterior. O trecho anterior da Haggadah fala justamente a garantia que Deus fala para Abraão que o nosso povo seria estranho numa terra que não é nossa. Ele fala, é isso que mantém o nosso povo existindo, apesar de todas as dificuldades. Por quê? E ele responde, para a gente poder se manter, a gente precisa ter o sentimento que nós somos estranhos, numa terra que não é nossa, que nós somos diferentes, que nós temos valores diferentes, que nós temos a Torá. Mas quando a gente começa a sentir que nós não somos diferentes, nós somos igual, nós não temos o Shabat, nós não temos o Kasher, nós não temos nossos valores, de repente tem que vir um outro povo para lembrar que nós somos estranhos. E começa às vezes o antissemitismo, e começa às vezes as perseguições, para lembrar quem nós somos. E na Haggadah, logo em seguida fala, Tseulmad, saia e veja, Mabekesh Lavan Arami, o que Lavan ele quis fazer com Yaakov, com o nosso patriarca. Que o faraó queria matar somente os homens. E Lavan queria destruir tudo do nosso povo. E se a gente começar a ver a história, Lavan ele não quis destruir o nosso povo. Muito pelo contrário. Yaakov ele fugiu do seu irmão de Esav, que queria matar ele, porque ele pegou a bênção do primogênito. Fugiu para a casa de Lavan. É verdade que ele tentou ser enganado, tentou enganar Yaakov, botou uma esposa na frente da outra, ele queria casar com Rachel, acabou casando com Leá. Mas no final das contas, o que aconteceu? Ele casou com as duas filhas de Lavan. Casou com Rachel e casou com Leá. Trabalhou realmente mais 6 anos. Teve muitos bens materiais. Saiu de lá com uma grande riqueza. Onde está escrito que Lavan queria acabar com Yaakov e acabar com todo o povo judeu? E o Netziv explica de uma forma muito interessante. Ele fala que Lavan não queria que Yaakov saísse de lá. Queria que Yaakov se mantivesse morando junto com eles. Fizesse parte do povo de Aram, com todas as suas culturas. Abandonasse a essência do que seria o povo judeu. E se Yaakov não tivesse saído de lá, a gente estaria completamente assimilado. E a gente não seria mais o povo judeu, seria simplesmente o povo de Aram. O que o Netziv ele está falando para a gente é que justamente no momento onde a gente esquece nossos valores, esquece quem nós somos, a gente quer ser igual aos outros, de repente vem alguma dificuldade, como foi a escravidão do Egito, para lembrar quem nós somos, para a gente voltar para a nossa essência. E isso, infelizmente, aconteceu por muitas e muitas gerações. Deus nos livre de dizer que o antissemitismo foi bom, mas o antissemitismo teve, sim, um ponto positivo de fazer com que a gente se una e que a gente entenda de verdade quem nós somos. O Ben Ish Chai,
ele traz uma quarta explicação e ele fala que todo o motivo que a gente foi para o Egito é para consertar o pecado da venda de Yosef. Isso foi uma coisa muito pesada o que aconteceu, dos irmãos se unirem para vender o próprio irmão e colocaram ele numa situação de risco de vida, tentaram até inicialmente matar ele tacando ele no poço. E a gente não poderia receber a Torá com uma carga tão pesada de uma desunião muito forte entre os próprios irmãos. E por isso nada melhor para a união do que a dificuldade. E quando a gente passa na escravidão do Egito, a gente volta a se unir novamente como um povo. E realmente é isso que está escrito no recebimento da Torá, que a gente recebeu a Torá, que é Ish Echad Belev Echad, como se fosse uma única pessoa com um único coração. Mais uma explicação. E está escrito também que a gente veio no Egito consertar a falta de fé que teve com Avraham Avinu, com o nosso patriarca. Quando Deus fala para ele que a descendência dele vai receber a terra de Israel, Avraham ele pergunta, Bemai Edak Irashena, como é que eu sei que eu vou realmente herdar essa terra? E Deus fala, como assim, como é que você sabe? Eu acabei de falar que você vai herdar essa terra. E quando a gente vai para o Egito, a gente tem que fortalecer a nossa fé. Inicialmente, nós éramos pessoas ou escravos, talvez bonzinhos. E que tudo que fala pra gente, a gente abaixa a cabeça. E vocês vão ser escravos, vamos ser escravos. E vai pegar as crianças e tacar no Nilo, tacam as crianças no Nilo. De repente chega um momento que a gente não aguenta mais. E agora está no momento da gente despertar a fé verdadeira no nosso coração, a confiança em Deus. E a gente começa a gritar e rezar com todo o coração. E a gente passa por testes muito fortes para mostrar que a gente consertou isso. O primeiro teste é na última praga. Antes de começar a praga dos primogênitos, a gente pegar um deus egípcio, que é o carneiro, fazer o abate desse animal. Ficou 3 dias dentro de casa com os egípcios vendo essa situação. E depois a gente faz o abate e coloca o sangue nas portas. Isso seria basicamente um desafio aos egípcios. E como que os escravos vão fazer um desafio aos seus donos? Risco de vida. Mas não. A gente consertou, a gente confia em Deus. Se Deus disse, Ele vai salvar a gente. E vem o segundo desafio muito forte. Vamos agora sair do Egito. Rápido. Não dá nem tempo da massa fermentar. E como é que vai ser? Homens, mulheres, crianças, idosos. Para onde a gente vai? Para o deserto. O que a gente vai comer ou beber? Não sei. Mas se Deus está falando, a gente confia nele e a gente vai. Quando a gente trabalha o nosso coração na confiança em Deus, a gente consertou também a falta de confiança inicial que Avraham ele teve, e a gente está pronto agora para sair do Egito e receber a nossa Torá. Por último, o Netivot Shalom, ele fala que o objetivo do Egito é a gente quebrar características negativas que tenham no nosso coração, que pode atrapalhar o nosso crescimento espiritual. As principais características é a quiná, a inveja, a ta'avá, o desejo material excessivo, kavod e a honra, que são os principais inimigos do nosso crescimento espiritual. E quando a gente está numa situação de escravidão, quando a gente está numa situação de sofrimento, a gente não tem tempo para ter inveja. A gente não tem tempo para ter desejos materiais. A gente não tem esse sentimento de superioridade, muito pelo contrário, uma grande humildade. E a gente se quebra internamente num nível de humildade para que a gente possa estar pronto para a gente receber a Torá, sair do Egito e se formar como um povo. Então tem várias opiniões, mostrando exatamente o que aconteceu e por que a gente passou
pela saída do Egito. Então, na prática, se a gente vai resumir, a gente falou sobre vários motivos. O primeiro motivo está ligado com o pacto que Hashem fez com Abraão, onde ele cortou o bezerro, a cabra e o carneiro, mostrando como a gente tem que quebrar as 3 características mais pesadas, né, que seria o sentimento de liberdade, como um bezerro, da gente fazer o que a gente quiser, desejos materiais, de busca pelo dinheiro, né, que seria no caso do cabrito, e prazeres materiais, no caso do carneiro. Quebrar essas 3 características como uma preparação para recebimento da Torá, né, a gente não tem uma liberdade de fazer o que a gente quiser, a gente tem limites, né, a gente tem que tomar cuidado para não ter busca financeira excessiva e também não ter prazeres materiais excessivos, onde vai tirar a gente do foco do nosso crescimento espiritual. Segunda resposta que a gente falou é o Lashon Hará, né, para não falar mal um dos outros. Isso foi o que causou da gente ir para o Egito e o que causou também a nossa salvação do Egito. Terceira resposta que a gente deu é justamente a assimilação, quando a gente tem um sentimento de querer ser igual aos outros e assimilou toda a cultura, inclusive os deuses egípcios. Precisamos passar também por uma certa perseguição ou antissemitismo para voltar a ser quem nós realmente somos. Falamos também da venda de Yosef, perdoar o pecado da venda de Yosef, que foi uma coisa muito grave, que todas as tribos participaram. Falamos da falta de confiança também de Abraão, quando ele duvida das palavras de Deus. E a gente precisou reconstruir essa confiança no nosso povo de uma forma muito forte. E por último, falamos na quebra das 3 principais características negativas, Kiná, a inveja, Ta'avá, desejo material excessivo, e Kavod, e a honra, que são as 3 características que tiram a pessoa desse mundo. A pessoa não tem como ter uma felicidade verdadeira nesse mundo se ela tem essas 3 características. Então eu acho que é um trabalho muito forte, né? A Torá fala pra gente aprender com o passado em relação à vida do futuro. E na Haggadah de Pessah, inclusive, a gente fala que toda geração a gente tem que olhar como se a gente também tivesse saído do Egito. E se a gente começa a entender o motivo pelo qual a gente veio do Egito e qual foram nossos erros que levou a gente a essa situação, se a gente refletir, a gente vai começar a perceber como essas características são extremamente atuais e como a gente precisa sim trabalhar. A mesma coisa que a gente passou pelo Egito, a gente pode trabalhar sem precisar do Egito. Basta a gente ter um pouco de reflexão, pensar e a gente sempre tentar buscar um trabalho para sermos pessoas melhores. Que a gente tenha um Pesach, Kasher Vesameach.